Então, nós vamos continuar o nosso conteúdo, né? Nós vamos continuar aí aquilo que eu havia mencionado na data de ontem, iniciado, que é a classificação biológica. Então, você percebeu bem, muito bem, qual que é o caminho ou qual que é o roteiro que a gente vai trabalhar a partir dessa apostila nova, dessa apostila volume 3. Então, nós vamos estudar a zoologia, que foi mencionado ontem, características muito simples de todos esses caras, de todos esses organismos que nós iremos trabalhar. Então, desde o porífero, que seria aí o animal mais simples, até, obviamente, os mamíferos, onde nos enquadramos, que vamos entender aí que somos aí, entre um caráter aí evolutivo, a espécie mais evoluída. Tá? Então, é isso que a gente vai estudar, só que é para a gente entender um pouquinho como esses animais são estudados e por aí afora, a gente vai ter que entender um pouquinho essa classificação biológica. Na verdade, essa classificação biológica, ela tende, obviamente, a dar nomes específicos, científicos, a todas as espécies de seres vivos. Por exemplo, uma bactéria é um organismo vivo. Então, esse organismo, ele vai ser enquadrado em um grupo e ele vai ser, obviamente, classificado. Quem faz isso? Quem faz isso, na verdade, é um ramo da biologia muito estudado e denominado, obviamente, de taxonomia. Está aí a palavra grifadinha em vermelho, taxonomia. O que é a taxonomia? Então, é um ramo da biologia onde ela estará preocupada em classificar, em catalogar todos esses seres vivos. Todo mundo conhece aquele biólogo chamado Richard, né? Este cara, ele tem um papel importante, obviamente, nessa classificação biológica. Este cara é considerado aí um taxonomista bastante conhecido e o papel dele é conhecer, catalogar, classificar todas as espécies, principalmente as espécies não catalogadas, ou seja, obviamente, novas espécies. E aí, este profissional, no caso aí denominado Richard, ele vai classificar e catalogar estes organismos. Então, é uma ciência, é um trabalho bastante árduo. E outra, para que ele consiga fazer isso, ele tem que conhecer muito bem, obviamente, todos os organismos. Agora, professor, o que significa essa denominação classificar, né? Na verdade, se a gente parar para pensar, e se você é um pouquinho organizado, né? Com toda certeza, você deve ter no teu aparelho celular um aplicativo de música. Sei lá, um Spotify da vida, não sei, alguma coisa referente a isso, né? Agora, se você é um pouquinho organizado, essas músicas estarão classificadas ou organizadas. Por exemplo, você vai colocar lá uma música, eu quero escutar uma música característica, sei lá, vou escutar Legião Urbana, Pais e Filhos. Muito bem. Então, a primeira coisa que você vai fazer vai ser entrar no seu aplicativo, no seu celular, no Spotify. Lá, ele deve ter a primeira classificação. Você vai colocar essa música nacional ou internacional. Então, se eu parar para pensar, no Legião Urbana, Pais e Filhos, é uma música nacional. Vou clicar na pastinha nacional. Quando clica na pastinha nacional, tem lá todos os gêneros musicais. Então, você tem lá o funk antigo, o funk tradicional, o funk nojento, o funk fuleiragem, o funk não sei o quê, né? E vai ter lá todas as pastinhas com gênero. Você vai ter lá um forró, um sertanejo, um rock nacional. Muito bem, Legião Urbana é um rock nacional. Então, você vai clicar no rock nacional. Ali vai abrir outra pasta mencionando quais são os cantores denominados, então, nacionais e de rock nacional. E aí você vai ter o Legião Urbana, você vai ter a Cássia Eller, você vai ter o Titã, você vai ter o Ira, você vai ter uma infinidade de organismos. Muito bem.
Neste caso, eu quero uma música característica do Legião Urbana. Então, eu vou clicar na pastinha Legião Urbana. Eu sou chato e eu gravo as minhas músicas com o álbum todo. Então, eu entro lá na Legião Urbana e vai ter lá os discos, 4 estações, música para acampamento, dentre outros. A música que eu quero está em música de acampamento. Clico na pastinha música de acampamento e vai abrir todas as músicas que estão, obviamente, nesta classificação. E lá estará a música Pais e Filhos, que eu queria escutar. Eu clico nela e eu começo a escutar. E aí vira um aluno e fala, eita, professor, mas que rolê do caramba, hein? É claro, é rolê porque eu estou falando. Quando você faz isso no teu celular, é automático, é mecânico. Você vai, pasta tal, achou a música, você coloca ela para escutar. Agora, se você não tem isso, as músicas estão todas numa lista, o que torna difícil você ficar procurando, a menos. É óbvio que você procure no índice. Então, coloca lá, Pais e Filhos, vai aparecer a música, você clica. Mas, obviamente, o que você fez ou o que você faz de forma indireta? Você catalogou, você classificou as suas músicas de acordo a características semelhantes. Você não vai colocar uma Legião Urbana com um funk antigo. Por quê? São características totalmente diferentes. Então, é isso que a taxonomia ela faz. Ela procura, obviamente, agrupar organismos que tenham características, obviamente, semelhantes. Eu não vou colocar numa mesma classificação organismos que têm características totalmente diferenciadas. Quem começou a fazer esse trabalho foi um senhorzinho chamado Carl van Linné, para nós, traduzindo, o Linneuzão velho de guerra, né? Esse Linneuzão velho de guerra, ele, na verdade, era um naturalista. Ele, na verdade, era um botânico, um biólogo. E ele saía por aí fazendo, obviamente, viagens, e ele foi a primeira pessoa que começou a catalogar, a agrupar certos organismos. Infelizmente, nessa época, Linneu Velho de Guerra não tinha um celular com 32 gigas para que ele pudesse tirar foto das estruturas. Então, Linneuzão Velho de Guerra, ele, além de tudo isso, ele era bom de desenho. E aí ele, obviamente, fazia os seus registros diretamente desenhando, diretamente especificando todas as estruturas. Por exemplo, quando esteve no Brasil, ele olhou, por exemplo, uma laranjeira. Ele desenhou a laranja. Ele pegou uma laranja, propriamente dita, ele desenhou o fruto, ele abriu o fruto no meio, desenhou o fruto cortado. Ele pegou a semente, tirou desse fruto e desenhou a semente. Então, Linneu começou, então, a desenhar e a compor, né, um material que seria, então, para nós, o primeiro marco dessa taxonomia, obviamente, antiga, vamos dizer, uma taxonomia primitiva. Ele desenhava, por exemplo, quando esteve no Brasil, desenhava uma anta. A anta é o maior mamífero brasileiro. Ah, professor, tem o elefante. Legal, mas o elefante não é brasileiro, o elefante é africano. Então, mamífero, então nativo aí, vai ser, obviamente, a anta, né? E aí, obviamente, esse organismo, ele desenhava a anta. Se ele tinha um filhote, ele desenhava o filhote, desenhava algumas características específicas, como lábio e tudo mais, né? Então, obviamente, ele colocou aí essa denominação. E foi agrupando essas estruturas, esses desenhos, esse material, o que compôs para nós o primeiro registro taxonômico que nós temos. Desse registro dele foram feitos alguns livros que recebeu. Posteriormente, o nome de Sistema Naturae, ou denominado, então, de Sistema Natural. Então, esses foram os primeiros registros, obviamente, de uma taxonomia, de uma classificação inicial.
É claro que hoje a gente conta com estruturas tecnológicas, com máquinas fotográficas, com vídeos e por aí afora. Então, hoje, essa catalogação, ela torna-se mais fácil, né? Diferente, obviamente, no século XVIII, por exemplo, Linneu saía catalogando e desenhando todas essas coisas. Então, a primeira característica de Linneu foi isso, foi, obviamente, o início dessa classificação biológica. Segunda coisa que Linneu foi importante foi, na verdade, o seguinte: o que a gente menciona de uma classificação biológica. Todos os seres vivos necessitam, obrigatoriamente, de ter um nome científico, de ter um nome padrão. Sabe por quê? Para não acontecer certas coisas. Por exemplo, aqui em São Paulo, a gente conhece uma raiz, na verdade, um tubérculo. Olha, né, já estudamos raízes. Tubérculos são as raízes que armazenam substância nutritiva, né, no caso, carboidrato. Nós conhecemos em São Paulo a mandioca. Se você for para o Nordeste e você for no restaurante e falar, olha, vocês têm mandioca frita? O cara vai falar, nós não conhece bicho aí não, isso aí não tem não, né? Mas se você falar, por exemplo, no Nordeste, macaxeira, ele vai entender o que é. E ele vai falar, ó, mandioca não tem não, mas macaxeira tem. Então, no Nordeste, a mandioca que a gente conhece por mandioca, lá é macaxeira. Da mesma forma que se você for para o sul de Minas Gerais e você pedir mandioca, o mineiro vai dizer que não conhece esse trem não, né? Também se você pedir macaxeira, ele vai continuar dizendo, tem esse trem aqui não. Agora, se você pedir aipim, ele vai falar, esse aí nós tem, né? Então, repara que uma mesma raiz, que uma mesma espécie, ela recebe 3 nomes diferentes de acordo com a sua localidade, de acordo com a sua região. Em São Paulo, mandioca, no Nordeste, macaxeira, no sul de Minas, aipim. Então, repara que Linneu, ele cria uma nomenclatura científica, um nome padrão, que vai ser utilizado mundialmente. Isso, por exemplo, me ajuda a, por exemplo, identificar certas espécies. Por exemplo, no Brasil, a gente tem uma espécie de barata, que a gente só encontra no Brasil. Uma barata grande, uma barata vermelha, uma barata denominada barata de esgoto. Muito bem. No Nordeste, existe essa barata. No Sudeste, em todas as regiões do Brasil, mas no Sudeste e Nordeste, tá? São as regiões mais quentes, né? Então, em outros locais, não existe essa barata. Então, se eu colocar, por exemplo, numa tese de mestrado, que eu estou trabalhando com uma barata, e eu colocar barata vermelha, barata de esgoto, barata voadora, barata nojenta. Por exemplo, um japonês que queira estudar ou conhecer a minha tese, aí de mestrado, ele não vai entender o que é, porque ele não conhece a barata de esgoto. No Japão, não se tem essa espécie. Agora, se eu colocar o nome específico dessa barata, como o nome científico dessa barata, denominado de Platela germânica ou Periplaneta americana, o japonês digita lá no pai dos burros, no Google, Periplaneta americana, digita a imagem e ele vai conhecer qual é, então, o animal, no caso aí, o inseto que eu estou estudando. Então, todos os seres vivos, sem exceções, ele recebe um nome científico. Por exemplo, o nome científico da nossa espécie hoje é o Homo sapiens sapiens. Esse é o nome da nossa espécie. Antigamente, nós tínhamos outros hominídeos, o chamado homem de Neandertal, o Australopithecus, dentre outros. Então, esses antepassados têm nomes científicos diferentes.
Se você pega, por exemplo, o cachorro, a espécie dele é o Canis familiaris. Então, é o cachorro. Só que dessa espécie, você tem várias raças. Você tem o Pug, você tem o Rottweiler, você tem o pastor alemão, você tem o Pug, você tem qualquer espécie, quaisquer raças diferentes. Mas a espécie é sempre a mesma. Canis familiares. Você tem, por exemplo, o gato doméstico, chamado de Felis catus. Dentre esses gatos, você terá a diluição das raças diferentes, um siamês, um maltese e por aí afora, né? Então, repara que todo ser vivo, ele vai ter obrigatoriamente uma nomenclatura científica. Só que essa nomenclatura científica, ela vai obedecer uma regra chamada regra taxonômica. Muito bem. Regra taxonômica. Muito bem. Qual é essa regra taxonômica? Bom, na verdade, eu vou agrupar os organismos em grupos. Você escreveu errado. Tá certo, escrevi mesmo. Taxonômicas. Agora, caçamba. Taxonômicas. Ó, a pessoa escreveu certo agora. Classes taxonômicas. Muito bem. Obrigado, Gatão. Então, nessas classes taxonômicas, eu vou agrupar esses organismos em grandes grupos. Primeiro deles é o reino. E a gente vai ver amanhã que a gente só tem 5 reinos. O reino Monera, o reino Protista, o reino Fungi, o reino Plantae e o reino Animalia. Então, qualquer ser vivo vai ter um desses reinos. Por exemplo, nós somos animais. Então, nós estamos enquadrados no reino Animalia. Muito bem. Depois do reino, a gente tem o filo. Muito bem. Filo chordata, filo vertebrata. Depois do filo, nós temos a classe. Reino, filo, classe. Próximo é a ordem. Próximo é a família. Próximo é o gênero. E, por último, é a espécie. Muito bem. Essas daqui são as classes taxonômicas. Esse cara vai nos ajudar a escrever os nomes científicos. Vamos analisar algumas imagens para você entender melhor. Olha aqui essa imagem que eu tenho aqui. Vou até aumentar um cadinho mais ela para que a gente possa entender melhor. Bom, olha aqui esta imagem. Perfeito. O que eu tenho aqui? Eu tenho as diferentes classes taxonômicas. Bom, eu comecei aqui com uma chamada domínio. Repara que o domínio se refere a qualquer ser vivo. Tanto que aqui eu nem coloquei domínio, eu coloquei reino. Muito bem. Então, aqui eu tenho bactéria, eu tenho fungo, eu tenho planta, eu tenho poríferos, eu tenho animais, por aí afora. Então, esse domínio se refere a qualquer ser vivo. Muito bem. Vamos começar, então, com a primeira classe taxonômica. É o reino. Qual é o reino? Reino Animalia. Repara que aqui não tem a bactéria. Por que não tem a bactéria? Porque é o reino Animalia. Só pode ter os animais. Bactéria é reino Monera. Então, ele não está aí. Eu tenho aqui as plantas. Reino Plantae. Por que não tem planta aqui nesse reino? Porque aqui é o reino Animalia. É o reino animal. Muito bem. Eu não tenho aqui esse carinha, ó, o cogumelo é um fungo. Por que o fungo não está? Por que o fungo não está mais aqui? Porque o fungo, obviamente,
ele não é mais considerado, obviamente, um animal. Ele é considerado um fungo. Então, o reino Animalia só tem todos os animais. Muito bem. Então, é a primeira classificação que eu fiz. A segunda classificação é o filo. Reino filo. Qual é o filo? Chordata. O que é chordata? É que tem a coluna vertebral. Muito bem. Então, repara que a esponja marinha não tem coluna vertebral. Ela não está aqui. Professor, mas ela é um animal. Legal, mas ela não é do filo chordata. Ela é do filo invertebrata, que não tem a coluna vertebral. Ué, saiu a borboleta. Por quê? Porque borboleta não tem coluna vertebral. Saiu, obviamente, a estrela do mar. Por quê? Porque a estrela do mar não tem a coluna vertebral. Muito bem. Então, agora, ele é do reino Animalia e ele tem que ter a coluna vertebral. Então, filo chordata, ou vertebrada, ou apresenta a coluna vertebral. Depois eu tenho a classe. Qual é a classe? A classe é mamária, ou seja, mamífero. O peixe saiu fora. Ué, mas o peixe é um animal. Legal, professor. Ué, professor, mas o peixe tem coluna vertebral. Legal, mas peixe não mama, não tem glândula mamária, não é mamífero. Então, ele saiu fora. A ave também é um animal, também tem a coluna vertebral, mas a ave não mama, saiu fora dessa classificação. Olha aqui o sapo. Sapo é animal, sapo tem a coluna vertebral, mas ele não é mamífero. Então, ele, no caso, o sapo é um anfíbio. Então, a classe seria anfíbia e não mamária. Então, aqui só tem quem mama. Então, repara que para estar na classe mamária, tem que ser um animal, tem que ter a coluna vertebral e tem que mamar. Tem que ter a glândula mamária, tá? Mas os homens não têm glândula mamária. A gente diz, obviamente, uma caracterização das fêmeas relacionado a essa característica, tá? Depois, a ordem carnívora. Cadê a zebra? Mas a zebra não come carne. A zebra é herbívora. Então, ela não está na ordem carnívora. Cadê o golfinho? Por incrível que pareça, né? Essa espécie de golfinho não come carne, não come peixe, né? Ele só come fitoplâncton, só come alga. Então, ele saiu da classe da ordem carnívora. A ordem carnívora, todos se alimentam de carne. Então, ó, para ser da ordem carnívora, tem que ser animal, tem que ter a coluna vertebral, tem que mamar, ser mamífero, e agora tem que comer carne. Perfeito? Agora nós vamos para a família. Família. Qual é a família agora? Ursidae. Cadê a onça? Cadê o lobo? Não tá mais. Professor, eles são animais. Legal. Professor, eles têm coluna vertebral. Top. Professor, eles são animais que se alimentam, que mamam. Legal. Eles comem carne. Legal. Só que ele não é da família Ursidae. A onça e a raposa é da família Felidae, dos felinos. Então, eles não se enquadram à família Ursidae. Repara que a família Ursidae se refere à família dos ursos. Então, tem que ser urso. Muito bem. Depois, a gente tem o gênero, ursus. Esse carinha aqui, eu não sei que bicho é esse, tá? Parece um guaxinim, sei lá. Esse cara aqui, ele não tá mais. Então, ele não faz parte ao gênero dos ursos. E, por último, esse urso preto, a espécie dele chama-se americanus. O que a gente dá o nome científico sempre utilizando o gênero e a espécie. Por isso que o nome científico desse urso preto é Ursus americanus. Ou seja, entenda o que foi que eu fiz aí. Eu fui restringindo, eu fui classificando esses caras de acordo a características específicas. No primeiro, que é o domínio, entrava todos os animais, todos, sem exceção. No reino Animalia, só entra animal, planta não entra, bactéria não entra, fungo não entra. No filo Chordata, tem que ter a coluna vertebral, quem não tem, saiu fora.
olha a estrela do mar, olha o inseto, né, a borboleta, olha o porífero, uma esponja marinha. Na classe tem que ser mamária. Na verdade, aqui estão relacionados aos mamíferos, aos organismos que mamam. O sapo foi embora, a ave foi embora, o peixe foi embora, né? Eu tenho a ordem carnívora, tem que comer carne. A zebra saiu fora, a zebra é vívora. Eu tenho a família dos ursos, família Ursidae. Por exemplo, os cachorros é a família Canidae, né? A onça é a família Felidae, dos felinos, como dos gatos e por aí afora. Eu tenho o gênero Ursus, e nesse caso, essa espécie preta dos ursos pretos é chamado de americanos. Então, toda vez que eu falar ursos americanos, é esse urso preto que a gente vai ter em menção, certo? Aqui eu também trago uma outra característica. Repara, eu tenho uma família, obviamente, reino animalia, que tem a minhoca, tem a assídia, que na verdade são esponjas, eu tenho peixe, eu tenho homem, eu tenho urso, eu tenho coiote, eu tenho estrela do mar, eu tenho anfioxo, que é uma, vamos dizer, transição, né, para o reino animal. Eu tenho uma cobra, tenho um cavalo e por aí afora. Então, é o reino animalia. Só tem animal, não tem planta, não tem fungo, não tem, obviamente, protozoários. Eu tenho filo chordata, tem que ter a coluna vertebral. Ó, a minhoca já não está mais aqui, tá? Eu não tenho a estrela do mar, já não está mais aqui. Ó, o anfioxo tá, ele tem a coluna vertebral pré-histórica, vamos dizer assim, bem simples. Aqui ele traz um subfilo vertebrata, tem que ter a coluna vertebral formada. O anfioxo está em desenvolvimento, não tem o anfioxo. Saiu esse anfioxo, tá? Muito bem. Classe mamária, tem que mamar. Ó, o peixe já não está mais, tá? Por quê? Porque o peixe não mama. A cobra, ó, até o vertebrado ele estava. Para cá, a cobra não mama, é um réptil, ele não está fora. Eu tenho a classe carnívora, tem que comer carne. Muito bem, tem que comer carne, tá? Olha que engraçado, eu tenho homem, 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 quando é carnívora ou esse homem não está mais. Por que significa isso? Porque, com certeza, esse homem é vegetariano, tá? Então, ele não come carne, é óbvio, tá? Ou vegano, né? Então, ele não está mais aqui na ordem carnívora, tá? Mas a grande maioria dos homens estão aqui, tá? Então, eu tenho aqui classe, obviamente, carnívora. Olha o cavalo. O cavalo não come carne. Eu tenho a família Canidae, família dos cães, somente dos cães, tá? Então, por exemplo, o urso já não está mais na família Canidae. O urso, nós vimos no esquema de cima, que ele está na família Ursidae, tá? Eu tenho o gênero Canis, só estão os cães, tá? Então, só se refere aos cães. Então, outros organismos, por exemplo, foram embora. A raposa não está na família Canidae. E, por último, a espécie. O gênero Canis e a espécie familiares. Ou seja, esse é o cachorro doméstico denominado de Canis familiares. Beleza? Tranquilo. Então, essas são, obviamente, as classes taxonômicas utilizadas para a classificação. Lembrando que o nome científico ele vai estar sempre destacado nas duas últimas classes taxonômicas, denominadas, então, primeiro o gênero e depois a espécie. E aqui eu tenho uma sequência de nomes científicos que a gente vai dizer quais são as regras amanhã e vamos falar, obviamente, dos 5 reinos para que a gente finalize aí esse período de classificação. Beleza, meus amores? Feito assim, eu finalizo a nossa aula, tá? Foi, obviamente, um prazer estar com vocês e amanhã a gente dá sequência nisso, falando, então, das regras dessa nomenclatura científica. Beleza?